Vocês pedem e eu atendo. Vocês deixaram aí nos comentários para eu analisar Ana Paula Valadão. Então, o vídeo de hoje é para analisar a oratória dela. Lembre-se que esses vídeos têm cunho educativo, é para que você possa pegar bons aspectos da oratória dela e adaptar no seu estilo para o seu discurso. Você tem grandes chances. E eu vou dizer uma coisa para vocês, preciso confessar. Até hoje, ela foi uma das melhores oradoras que eu peguei para fazer análise. Então fique comigo até o final do vídeo, porque tem polêmica envolvida, tem um monte de coisa, mas o principal é que você entenda os pontos fortes da oratória da Ana Paula Valadão. Espero que você goste do vídeo, fique comigo então até o final. Eu sempre começo os vídeos de análise falando sobre o contexto, e o contexto da Ana Paula, a primeira coisa que a gente precisa entender é que ela é uma cantora. Então vamos entender isso. Ela já de profissão, ela é uma cantora, fundadora do Diante do Trono, um dos maiores ministérios de louvor que existe no Brasil. E uma outra coisa importante a se ressaltar é que ela é filha de pastores. Os pais dela fundaram a Lagoinha. Portanto, ela de berço já vem treinando e executando e melhorando desde criança essa grande habilidade. Então não vamos parar de achar, ela tem o dom e por isso que ela é uma grande comunicadora. Sim, ela é muito talentosa, não há dúvidas disso, mas tem muito trabalho envolvido aqui. Ela trabalhou demais para chegar onde ela chegou e também seria até desumano tirar os méritos dela por conta disso. Então tem muito trabalho envolvido e não é de hoje. Ela desde criança vem sendo treinada para tal finalidade. Esse é um ponto importante. Terceiro ponto, por ela ser cantora, a voz dela tem uma potência gigantesca. Então não há como negar que ela é uma performancer, ela faz performances. Então não espere aqui uma voz que precisa de treino para sair, não, ela já é uma cantora. Então, analisando esse contexto e adicionando que ela está em um culto, então a finalidade dessa palestra dela é atingir em cheio o público dela, que é o público que está sentado esperando dela uma palavra de salvação, uma palavra profética. É isso que as pessoas esperam dela nesse discurso. Então, a gente precisa levar em consideração todo esse contexto. Dito isso, vamos começar aqui a análise, porque eu quero mostrar uma coisa interessante para você. Começamos então aqui a análise, vou soltar o vídeo aqui para a gente, e eu quero que você preste bastante atenção já no começo da palestra dela, porque agora sim ela começa a palestrar. E do minuto 6 e 8 até o minuto 7 e 15, mais ou menos, eu quero que você preste atenção nas palavras dela. Lembra que no começo do vídeo eu falei que ela é uma das oradoras mais poderosas que eu já tinha analisado? Pois eu vou explicar o porquê. Porque pouca gente consegue fazer o que ela fez aqui, ó. Presta atenção nas palavras que ela diz. Aleluia, eu quero dizer para você. Eu quero dizer para você. Eu não sei o quanto isso vai me custar, mas eu já me queimei no altar. Eu já me queimei no altar. Eu já me queimei no altar. Eu quero dizer para você, eu já me queimei no altar. São duas coisas que eu quero que você preste atenção até o momento. Eu quero dizer que eu vi uma glória atrair 3.000 novos salvos num mês, que passavam de ônibus na avenida e desciam atraídos sem saber que prédio era aquele. Eu já vi. Já vi. Pessoal, é o seguinte, olha só. O que eu quero dizer para você aqui, ó? Ela usa de forma brilhante o conceito de canais de acesso. Se você ainda não estuda comigo, eu vou explicar para você brevemente. Tudo que você vive no mundo vem através dos seus 5 sentidos: visão, audição, olfato, tato ou paladar. Ou você sentiu alguma coisa, ou você viu alguma coisa, ou você ouviu alguma coisa, sentiu o cheiro, sentiu o gosto. Não tem outra coisa no mundo, as suas experiências todas vêm através dos seus 5 sentidos. Na comunicação, na oratória, você está falando para uma plateia gigante, então você não sabe quais das pessoas preferem ouvir coisas, quais das pessoas preferem ver coisas e quais das pessoas preferem sentir coisas. E aí está o grande poder da Ana Paula Valadão. Ela usa brilhantemente nas suas palavras os 3 canais de acesso principais. Ela fala: eu quero dizer uma coisa para vocês. Então ela atinge todas as pessoas que são auditivas.
Segundo ponto, ela fala o seguinte, eu já queimei no altar. Queimar é algo sinestésico. Você só sente que você queimou. E o terceiro ponto, ela fala, eu vi 3.000 pessoas sendo batizadas. Eu já vi. E percebe? Então, ouvir, sentir e ver é o que ela usa com maestria. Isso se repete durante o discurso. Se você perceber, ela vai usar passagens bíblicas, por exemplo, uma passagem que diz, esqueçam. Ela poderia falar uma passagem onde está escrito, esqueçam, mas não, ela fala ouvir, ela fala dizer. Então, ela usa brilhantemente os 3 canais de acesso. Esse é o ponto número 1 e fundamental aqui da nossa análise. Eu quero que você continue agora comigo. Vamos ver o que mais nos reserva. Indo aprender em igrejas que batizam 2.000 pessoas no mês por causa de coaching. Vamos lá, ela usa aqui, na verdade, uma coisa bem interessante, que é um gatilho mental, tá? Um gatilho mental que nós chamamos de inimigo comum. Inclusive, eu fiz uma análise esses dias atrás do Nicolas Ferreira e ele também utiliza, só que num estilo de oratória diferente. Mas o inimigo comum, basicamente, é você se posicionar do lado do público. É como se ela estivesse defendendo o público, então é aquela coisa. Se você é inimigo do meu inimigo, você é meu amigo. Basicamente isso que ela está dizendo. Então nós estamos contra um inimigo comum. Luzes que piscam para te hipnotizar. O som de um teclado que não toca. Mais uma vez, luzes que piscam para te hipnotizar. Teclados que não tocam louvor. Incrível, na verdade é incrível como ela consegue com as palavras utilizar os 3 canais de acesso. Poucas pessoas no mundo conseguem fazer isso, tá? Toca louvores, mas frequências que viciam o cérebro como dopamina, como droga. E tem gente achando que o culto foi uma grande bênção. Tá. Ficou claro aqui também uma coisa muito interessante, o estilo de oratória que ela escolheu. Ela escolheu um estilo combinado com o outro. Ela escolheu o orador inspirador, que é aquele que conta histórias, é aquele que ilustra muito bem o seu ponto. E ela escolheu também o orador acolhedor, que é aquele que fala de emoções. Geralmente o orador acolhedor, ele tem um tom mais ameno, só que não é o caso dela, por isso que eu falo que é uma mistura. Ela pegou aquele orador que é mais incisivo e fala com muita vontade e, sabe, do tipo Lula, por exemplo, assim, são falas energéticas. E ela pegou esse estilo e combinou com o acolhedor. Por quê? Porque o acolhedor, ele traz emoção. Então a combinação aqui, olha só, gente, a combinação do estilo de oratória que ela colocou fica muito forte. Porque além de ela atingir os 3 canais de acesso principais, visual, auditivo e sinestésico, ela também fez uma mescla de estilos de oratória. Então o negócio aqui vai ficando cada vez melhor. Assim, realmente ela é muito boa. Vamos lá, vamos continuar. Com um atalho do inferno. Tem igrejas Pausas estratégicas é outra coisa que você pode anotar aí também. Ela faz pausas brilhantemente. Ela fala, conta uma história, dá algum ponto de vista, pausa, deixa as pessoas assimilarem aquilo que ela falou e só depois continua. Não preciso nem falar que o gestual dela é muito bom, né? Lembra que eu falei para vocês? Em outros vídeos eu já falei. O gestual tem que acompanhar a sua fala. O seu gestual é um complemento das suas palavras. E nesse caso aqui ela faz muito bem. Perceba que ela está falando algo nesse sentido e ela vai com as mãos e mostra exatamente o que ela está falando. Então, mais uma vez, muito treino envolvido aqui. Fazendo associação com Mamon. Pensando que é um parque de diversões que vai atrair as famílias e as crianças da sua cidade. Fazendo dinheiro. Eu quero denunciar aqui. Outra coisa gritante aqui na oratória da Ana Paula é o seguinte, ela domina o palco. Em outros vídeos eu falei também que você precisa se impor fisicamente. Por exemplo, na análise do Donald Trump, ele não poderia se mexer porque ele estava num púlpito.
mas mesmo assim ele soube se impor. Quando você tem o recurso de andar pelo palco, e perceba que ela não faz isso aleatoriamente. Não, ela faz isso para dominar o palco. Ela faz isso para dizer: eu estou do lado direito, eu estou do lado esquerdo, eu estou no meio, eu estou em todos os lugares. Essa área aqui é minha, eu domino esse local. Então a postura dela, a imposição física dela, o contato visual e junto com os gestos faz dela uma excelente oradora também. Vamos continuar. Não existe outra roça, eu não... Ok, eu paro aqui um instante para mostrar para você mais uma característica muito boa, que são os gestos largos, tá? O que acontece? Quando você for fazer um discurso, é importante que as suas mãos acompanhem os seus gestos. E perceba aqui que ela tem um tom de voz já muito potente. E quando ela sobe essa potência, ela não pode continuar com gestos pequenininhos. Imagina se ela estivesse falando, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e não. Ela vai e abre os gestos. Então, quer dizer, ela está num perfeito domínio do corpo dela. Gestos abertos, né? Quando você exagera nos gestos, você está trazendo cada vez mais para o emocional. As pessoas se conectam ao emocional. O melhor exemplo que eu posso te dar disso é quando você vai, por exemplo, brincar com uma criança. Se você for brincar com uma criança que é pura, que ela não teve experiências, então ela vai rir de tudo que você fizer. A coisa mais engraçada que tem para você fazer, encantar uma criança, é gesto exagerado. Experimenta fazer bã, por exemplo. A criança vai morrer de rir. Por quê? Porque você exagerou. Você trouxe para o emocional, você tocou no emocional das pessoas com gestos exagerados. No caso dela, seria ruim se ela tivesse um tom de voz ou se ela não soubesse modular a voz dela. Mas os gestos acompanham a crescente da voz dela. Então isso daí é muito bom, mais um ponto positivo da oratória dela aí. E se comparar com o Altíssimo! Pessoal, até aqui ela está no controle 100% da oratória dela, tá? Você pode até achar que ela está exagerando, que ela está saindo do controle. Não, até o momento ela está dentro daquilo que nós chamamos de arquétipo. Inclusive eu vou falar disso já agora, vamos enrolar aqui no vídeo, né? O que acontece? O que são arquétipos? Arquétipos são a forma como as outras pessoas te veem. Não precisa ser necessariamente como você é, mas arquétipo é muito forte na comunicação. Por quê? Porque cria uma conexão com as pessoas. As pessoas elas guardam as outras pessoas que elas conhecem em caixinhas. E para ficar mais fácil de armazenar, elas armazenam em arquétipos, e são 12. Tá? Eu vou falar para vocês aqui os 3 que ela está utilizando. Primeiro arquétipo que ela está utilizando, o arquétipo do herói. O arquétipo do herói é aquele do tipo, eu vou te salvar mesmo, tipo super-homem. Então perceba que ela tem um discurso inspirador e não sei o quê. Eu estou junto com vocês porque tem gente querendo usar a igreja para ganhar dinheiro. Tem gente vendendo pipoca para ganhar dinheiro, não sei onde. Esse é o discurso do herói. Então ela traz o herói. Segundo ponto, ela traz o arquétipo do amante. O que é o amante? O amante é o persuasivo, é aquele que apela para as emoções, é aquela pessoa que consegue com as palavras encantar. E um adendo é o seguinte, perceba que ela está usando adornos bonitos, até o ponto eletrônico dela, se você prestar atenção, é dourado, então ela está usando os brincos, perceba os anéis, ela está muito bem vestida, isso é característica do arquétipo do amante, que é sempre muito bem vestido, ele impacta com a presença pessoal, não tem nada a ver com beleza, tá pessoal? Eu estou dizendo para vocês que o arquétipo do amante se importa com a aparência e através dela ele encanta o público. Aparência, palavras, emoções. Esse é o arquétipo do amante. E ela ainda traz um terceiro arquétipo, que é muito poderoso também, que é o arquétipo do rebelde. Perceba que ela, no começo do discurso dela, ela traz o seguinte, eu não sei o que isso vai me custar, mas eu vou falar para vocês. Então, isso é um arquétipo do rebelde, que é disruptivo. Então, a partir daquele momento, você já espera que ela vai falar alguma coisa chocante. Então, perceba como isso é preparado. Isso é muito bem preparado, na verdade. E então, ela utiliza brilhantemente esses 3 arquétipos. Repetindo, o herói, ela usa o arquétipo do amante e ela usa o arquétipo do rebelde. Mas que venham os morros acenderem, os gravetos brilharem! Oh!
Ok. Perceba a mão dela agora. A mão dela, juntamente com os lábios. Perceba isso. Vai fazer jorrar águas tão abundantes. Ficaram trêmulas, percebeu? Porque o homem faz praia. Pra você dar uma olhada, olha só. Vai fazer jorrar águas tão abundantes. O que eu quero falar pra você? Percebeu que tremeu a mão dela? E os lábios também tremeram? Nesse momento, apenas nesse momento, ela perdeu o controle daquilo que a gente chama de arquétipo, né? Mesmo que ela esteja trazendo o tipo de orador que é acolhedor, que fala de emoções, que chora. Muitas vezes o orador acolhedor, ele chora, ele se entrega, ele vive aquele momento ali. Na verdade, nesse momento aqui, ela perdeu o controle. O que significa isso? Significa que ela deixou a adrenalina subir demais, entrou bastante ali. Ela faz de coração isso, dá pra perceber, né? Isso é incrível. Ela realmente tem um talento sem igual, e percebe-se que ela faz ali porque ela gosta. Então ela tá ali, de repente subiu aquela adrenalina, e quando ela começa a voltar a si, aí o corpo falha, né? Então o corpo dá esses sinais ali de a mão fica mais trêmula, o lábio começa a tremer e tudo mais. Agora, tem uma coisa importante que eu quero falar com você sobre isso, ó. Para o público dela, para o tipo de apresentação que ela está fazendo, é mais do que perfeito, porque traz autoridade, autenticidade. Não tem problema nenhum no que ela fez aqui. Eu não sei, na verdade eu não sei nem dizer se isso foi proposital. Provavelmente não, mas ela está tão acostumada a fazer isso, que isso só vai fazer com que o público conecte-se mais com ela. Agora, por exemplo, imagina você, se você vai para fazer um pitch de vendas, você não pode descontrolar-se dessa forma, você não pode deixar a adrenalina subir, porque quando você perceber que volta, aí você vai dar aquela tremida, vai dar aquela... E aí não combina, não funciona legal. Então, ela fez de propósito ou não, consciente ou inconscientemente, para o público dela, para um culto, para uma pregação, ok, tá tudo certo, tá muito bem, na verdade. Para uma apresentação pública, dependendo de for uma palestra no TED, por exemplo, já não pega legal, não fica bem, porque as pessoas estão esperando outra coisa, você quebra a expectativa do público. Beleza? Então, nesse ponto aqui dela, ok, tá perfeito. No geral, não é bom. Então, isso eu não recomendo que você espelhe. Vamos então para um breve resumo de como você vai modelar a oratória de Ana Paula Valadão. Primeiro ponto, ela escolheu uma mescla de oradores, orador inspirador e orador acolhedor. O inspirador é aquele que tem um discurso enérgico, ele coloca muita energia e conta histórias bem ilustrativas. E o acolhedor é aquele que deixa a emoção sair, ele se conecta ao público através das emoções. Essa junção ficou muito poderosa para ela. Segundo ponto, e um dos mais importantes aqui, ó, ela explorou muito bem os canais sensoriais, os canais de acesso do ser humano, visual, auditivo e sinestésico. Ela colocou no discurso coisas de ver, coisas de ouvir e coisas de sentir. Isso pouca gente faz. Pausas estratégicas. Eu esqueci de colocar gestos largos aqui também, tá? Mas ela faz muito bem as pausas estratégicas. Ou seja, está falando, dá um tempo para a pessoa ouvir e depois retoma o pensamento. Variação no tom, não preciso nem dizer que ela é uma cantora, ela consegue fazer variações muito facilmente. Então, de repente, ela está falando aqui num tom e ela sobe num tom muito além. Ela vai e volta da maneira que ela quiser. É muito incrível o que ela faz na variação de tom. Terceiro e último ponto aqui, herói, amante e rebelde. São os arquétipos que ela escolheu transmitir nessa pregação para impactar o público. Siga essas estratégias e você será um orador tão poderoso quanto. Mas eu já te aviso, você vai precisar de muito treino para chegar no nível de Ana Paula Valadão. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gosta de análises de oratória, recomendo que você veja os outros vídeos aqui no canal. Já analisei Nicolas Ferreira, Donald Trump, Fernanda Torres, enfim, uma galera muito boa aí. Eu vou deixar para você aqui nos cards ou aqui mesmo para você poder assistir. Corre lá e veja. E não deixa de acessar também os meus cursos de comunicação e oratória que ficam aqui na descrição desse vídeo. Mas vai lá. Veja esse vídeo, mais essa análise aqui, que você não vai se arrepender. Obrigado, gente. Meu nome é Newton. Te vejo na próxima. Tchau.